Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Fernanda Xavier Guimarães, bibliotecária e documentalista do Sistema de Biblioteca UFBA. Atualmente eu trabalho no Sistema de Gerenciamento de Acervo Pérgamo e hoje estou aqui para apresentar vocês, eu faço parte do projeto Registro de Informação, estou aqui para apresentar para vocês esse projeto maravilhoso que tem como objetivo promover discussões sobre temáticas relacionadas às áreas de ciência da informação, arquivologia e biblioteconomia. Hoje estou aqui como apresentadora e vou apresentar para vocês, divulgar para vocês a live Marketing Digital, explorando aspectos cognitivos, juntamente com os nossos convidados, Bárbara Coelho e Ramon Santana. Bem, antes de ler seus respectivos currículos, eu quero destacar que temos 1 hora de live, sendo que 40 minutos de apresentação para a palestrante e 20 minutos para as considerações do mediador e exposição das perguntas e respostas também, que durante a apresentação da palestrante, vocês podem elaborar suas perguntas, podem fazer suas perguntas para serem respondidas ao final desta live. Bem, antes de passar a palavra para a palestrante, os seus currículos. Bem, Bárbara Coelho, a nossa palestrante de hoje. Seja bem-vinda, Bárbara. É uma satisfação termos você aqui, eu falo em nome da equipe, Projeto Registro de Informação. Bem, professora Bárbara é a professora adjunta da Universidade B, doutora em Educação pela FACED UFBA, mestre em Ciência da Informação pelo PPGCI, sua especialização em Gestão da Comunicação Organizacional Integrada e Gestão de Políticas Públicas pela UNEB. Docente permanente do programa onde pesquisa a linha de pesquisa Política e Gestão da Educação, docente colaboradora do PPGCI UFBA na linha Política nos cursos de Biblioteconomia, Documentação e Arquivologia, professora convidada do PPGCI da UFSCar, é pesquisadora líder do Laboratório de Pesquisas em Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, LTI Digital, coordenadora do evento internacional CONCITEC, que converte as áreas de tecnologias, ciência da informação e educação, desenvolve ativiza, atuando principalmente na interligação entre ciência e tecnologia, é embaixadora de inovação cívica do Open Knowledge Brasil, compõe o GT de CITI, da PUB, é membro do SBPC e da International Association of Artificial Intelligence, é autora do livro Tecnologias e Mediação. Em 2010, recebeu o Prêmio Nacional de Ações Inovadoras, escreve para a coluna InfoHome e Planeta Digital, Laboratório da Imprensa, e também é avaliadora da área de educação da CAPES. Bem, como mediador dessa live, temos o nosso querido bibliotecário Ramon Santana, e ele é especialista em gestão pública pelo Centro Universitário da Cidade Federal da Bahia, tem interesses voltados à gestão, comunicação e mediação da informação, bem como as matérias nos campos das tecnologias da informação e comunicação e cybercultura. É bibliotecário do CIB UFBA, trabalha atualmente na biblioteca da Faculdade de Arquitetura. Na grande rede, envolve projetos com foco em otimização de mecanismos de busca, web design e desenvolvimento da web. Eu desejo a vocês uma excelente live, que seja uma tarde proveitosa e prazerosa para todos nós. E eu passo a palavra a Bárbara Coelho. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Quero cumprimentar aí a todos que estão, em primeiro lugar, aí no chat, o pessoal que está aí assistindo. Quero saudar o meu colega aí de mediação, o Ramon. Quero agradecer as palavras carinhosas
da minha querida... Gente, meu áudio tá bom? Vão me avisando aí, hein? Da minha querida Fernanda. Um beijo, viu, Fernanda? Fiquei muito feliz em revê-la aqui. E agradecer a minha querida amiga, colega de trabalho, a professora Ivana Lins, que gentilmente fez esse convite aí para a gente fazer, né, esse bate-papo sobre o marketing digital, que tem a ver com os meus estudos, principalmente com os meus estudos de pós-doutorado, que foi um momento realmente que eu me debrucei sobre o tema, para poder trabalhar essa questão na verdade, da inclusão digital, que é o meu tema, sempre o meu tema de pesquisa, né? Mas aí eu procuro ver os recortes, né, os posicionamentos da inclusão digital na sociedade, terminei esbarrando no marketing digital, e foi muito interessante fazer esse tipo de estudo como proposta para as unidades de informação, especificamente as bibliotecas públicas, né? E naquele momento quem me orientou foi o professor Emis Weiden. Então, é um tema assim super interessante, né? Eu acho que todo mundo que esbarra no marketing digital termina sendo cooptado, termina ficando muito interessado pela temática, porque é uma temática muito envolvente e que a gente vê possibilidades de interação, de possibilidades de interação com o usuário, possibilidades de também colocar em prática o nosso lado de, de, de criatividade, né? De desenvolver coisas, e é muito bacana, né? Então, esse bate-papo hoje é sobre o marketing digital explorando aspectos cognitivos. Meu nome é Bárbara Coelho, né? Como a Fernanda aí já gentilmente me apresentou. Sou professora do Instituto de Ciência da Informação, da UFBA, né? Aqui, da Universidade Federal da Bahia, e tenho me dedicado sou professora responsável pelos componentes de tecnologia, né? E tenho me dedicado aí a abordar esse tema, né? Então é isso. Olha bem, a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo, né? Então o Ramon está aí nos bastidores e a qualquer momento ele pode entrar aí. Eu acho que eu já posso seguir, acho que já, né? Já posso seguir direto aqui. Então eu tenho esse tempo aí que foi delimitado para mim, eu vou me manter dentro do tempo e talvez até ser um pouco mais sucinta para que a gente possa ficar com o bate-papo, com a interação com o Ramon e também com a interação com o pessoal aí no chat, né? Existem aí umas mudanças no consumo, né, da informação. Então, a gente, ao abordar o marketing digital, a gente precisa olhar como o sujeito, né, os sujeitos têm se apropriado da informação hoje, como as pessoas estão interagindo com a informação. A gente sabe que a gente vive um cenário aí de desinformação muito grande, um cenário de fake news, né, que são aspectos que a gente também não deixa de fora, né, porque termina esbarrando nisso também. E no contexto digital, isso é bem forte, né. Por que eu coloco no contexto digital? Porque contexto de desinformação, fake news, não é específico do ambiente digital. Isso pode acontecer em qualquer contexto, mas no contexto digital isso tem aparecido de uma forma mais forte, né? E a gente tem discutido bastante com relação a isso. Então, ontem se tinha um sujeito, né, que interagia com a informação muito mais baseado na razão, né? E aí tinha como características, né, assim, afloradas, os benefícios, né? Quais eram os benefícios que a informação era capaz de prover, e aí o sujeito se apropriava ou interagia a partir de aspectos racionais.
no momento atual, esses aspectos racionais, eles estão muito mais ligados também com questões emocionais. Então, o sujeito interage hoje, basicamente com a informação, e a partir daí ele consome a informação e tudo mais que está ao redor dessa informação a partir de aspectos emocionais. E aí, além das características, né, que estão no contextos racionais que são ali observáveis, tem também as experiências sensitivas e as experiências afetivas, né? Então, o sujeito ele interage com a informação a partir de aspectos afetivos, de aspectos sensoriais. Então, e vejam que as mídias sociais, elas sabem como se utilizar isso. E aí a gente pode chamar a atenção dos grandes players, né? As big techs. Então, elas sabem muito bem como se utilizar desses recursos. Tem um filme aí uma série muito interessante, né, que eu tenho recomendado, inclusive, aos meus alunos que assistam, tal, e também ao pessoal do grupo LTI Digital, que é o grupo do qual nós coordenamos, né, em parceria com a professora Denise Braga, que é o dilema das redes, né, que é o Social Media Dilemma, que tem abordado, né, essas questões de como as redes, né, as mídias sociais têm se utilizado, têm se aproveitado, né, dessas experiências sensitivas e afetivas para que o sujeito fique cada vez mais imerso ali, né, naquele contexto e muitas vezes esse sujeito termina entrando, inclusive, numa bolha, né? E essa bolha vai levando ao consumo, vai levando ao consumo de determinadas informações, ao consumo de determinados produtos, né, de determinados serviços, e aí direciona realmente a pessoa para o que determinados outros sujeitos querem que uma grande massa de pessoas faça ou execute, né? Então, o que nós temos aí é um cenário, né, uma era das buscas, né, que tem sido tratada na literatura. Hoje o sujeito, quando quer uma coisa, ele vai lá e busca, ele não vai até... É o mesmo que dizer, assim, né, um exemplo muito interessante é de um empresário que chega que passa, né, na rua, vê uma determinada livraria, e aí quando ele chega no escritório ele diz, olha, vá lá na livraria tal, ali na esquina tal, que eu preciso que compre determinada coisa. Ele fala com sua secretária. E aí a secretária vai e faz uma busca, né, faz um Google, e aí ela diz que não tem nenhuma livraria naquele local onde o empresário falou. A empresária, não, mas eu acabei de passar lá e vi. Aí ela diz, não existe essa livraria, porque ela não está no Google, né? Então, veja que a gente termina delimitando, né, para um território aí digital, de que se não estiver nesse território, logo não existe, né? Então, hoje, aí tem uma citação do Kurtz, que eu gosto bastante, que ele diz, né, sempre pense no que o seu usuário digitaria, né? Então, você tem que antever, tem que prever o que é que o seu usuário vai fazer, né? Vai pensar, porque aí você já tem que ter esses elementos já previamente determinados, né? Para poder ser achado, ser encontrado, né? E relacionado a isso, por que isso acontece? É porque a maioria das buscas, elas são informacionais, né? 80% delas são de ordem informacional. Então, são informações de todos os gêneros, conhecer tendências. E aí é importante que a gente conheça essas tendências do nosso público-alvo, para que a gente possa antever o que é que esse usuário digitaria para poder ser encontrado
pelo grande público, ou principalmente, né, que é o que mais nos interessa, pelo nosso público-alvo. Porque às vezes também delimitar é o mais interessante, a gente saber para quem a gente está falando para ser realmente, de fato, encontrado. Então, aquela perspectiva do início das discussões de marketing utilizado no contexto da biblioteca, de um marketing voltado para uma busca navegacional e uma busca tradicional, nesse contexto hoje de internet, de mídias sociais, termina precisando de uma atualização, né, para poder fazer com que as unidades de informação realmente se encontrem e sejam facilmente encontradas nesse ambiente navegacional. Então, é necessário que a biblioteca, né, tenha a sua presença digital. E o que é essa presença digital? A presença digital está muito relacionada a uma coisa que o Alvin Toffler já colocava, que é ou você tem uma estratégia própria, ou você é parte da estratégia de alguém. Veja que nessa série, né, do dilema das mídias sociais, que vai tratar, inclusive, também vai tratar de marketing digital, vai tratar dos grandes players e da inteligência artificial, dos algoritmos de inteligência artificial, mas principalmente de como as pessoas são manipuladas através de seus desejos, né? De como os seus desejos ali, que elas vão colocando na sua busca navegacional, na sua busca informacional, de como elas vão traçando o caminho de que quem tem acesso a essas informações começa a traçar uma estratégia e direcionar para que as pessoas criem o desejo de determinado produto, de determinada informação, etc. Né? E aí, lá no vídeo, né, no filme Social Media Dilemma, eles vão colocar que se você não está vendendo o produto, se você não tem um produto ou está adquirindo o produto, então você é o produto, né? Eles colocam lá. E isso vai muito de encontro ao que o Alvin Toffler coloca, né? Que se você não tem uma estratégia, logo você vai ser estratégia de alguém. Então é muito importante, né, que as unidades de informação, e aí a gente coloca principalmente a biblioteca, que trabalha com informação, com conhecimento, né, que interage com o usuário, ela tem uma estratégia própria para poder fazer com que seus produtos, serviços, informação cheguem ao usuário da melhor maneira possível, né, e fazendo com que ele exatamente faça um movimento ao contrário do que o que as mídias sociais querem, né, que é fazer com que o sujeito entre na bolha. As unidades de informação devem fazer com que esse sujeito saia da bolha, né? Então, as 4 fases da presença digital são as seguintes, né? A experiência, e aí isso tem muito a ver com o aspecto cognitivo, né? Que não basta apenas estar presente, né? Que a biblioteca ela não basta apenas estar presente numa mídia social, seja no Instagram, seja no Facebook, mas ela tem que ser necessária, é necessário se fazer presente ali, ou seja, fazer com que os sujeitos tenham consciência a respeito dela e que ela tenha consciência de si própria, ou seja, do alcance que ela tem com o seu público-alvo, com o seu público potencial e como ela faz com que esses sujeitos saiam da bolha, né? Então, não é apenas ter um site, não é apenas ter escolher uma mídia social ou ter várias mídias sociais. Você tem que realmente elaborar uma estratégia. E eu, inclusive, de acordo com a pesquisa que eu fiz, a gente percebe o seguinte, que é bem melhor você focar numa determinada mídia social e explorar o máximo possível dela, como é o caso do Instagram. E aí a gente vê aqui o CIB, o UFBA, inclusive, né, que é um dos exemplos que eu tenho
a se observado mais de perto, tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, né? Tem explorado essa questão da existência, né? E colocado elementos de experiência ali, né? E a gente vê que tem toques de marketing digital também, né? E aí, para mim, que estudo essas questões, tem sido um case interessante, né? A biblioteca, o CIB UFBA no Instagram, né? Então, hoje o ativo mais importante de todos, o que é que todo mundo quer? O que é que todo mundo concorre para querer? É a atenção, né? O que importa hoje é a atenção. Você manter a atenção de alguém é o mais importante, né? Ok, Fernanda, já vi aqui. Então, o mais importante é a atenção, é o foco você conseguir captar a atenção do seu usuário, fazer com que ele navegue, né, nas informações que você disponibiliza, né, e criar um relacionamento. Então, a presença digital, primeiro tem a importância que você tenha a existência nesses territórios, depois a atração, tentar atrair esse seu público-alvo, né, as pessoas-chave, que aqui nesse caso a gente chama de persona, né, os pontos de contato, como disponibilizar seu conteúdo na maneira mais assertiva com o seu usuário, e aí você tem que estudar a sua persona, tem que saber para quem é que você está falando, e criar o relacionamento com essa persona, fazendo com que ela se interaja de tal maneira e se identifique com a sua proposta de forma que ela se engaje. E o nível mais alto aí dessa presença digital é o engajamento, e quando esse engajamento acontece, esses sujeitos vendem o seu produto, aí eles passam a defender a sua marca. Então esse é o nível mais alto, é o que todo mundo quer, né? É fazer com que as pessoas defendam a sua marca, né? Então, a atenção hoje é o que todo mundo concorre e é a melhor maneira, né? A melhor maneira de encontrar o seu usuário é ser encontrado por ele. Então, como é que você faz para ser encontrado com ele? Primeiro, criando, né, essas fases da presença digital, é você ser presente digital, e fazer com que com que você tenha informações ali disponíveis na sua cartela de que fale diretamente com quem você quer que ele encontre, né? Ou seja, com a sua persona. Então, tem que fazer o estudo da persona, né? Não adianta atirar no escuro. As empresas, né, quando elas têm um relacionamento muito bom com o seu cliente, com o seu consumidor, é porque ela fez o dever de casa, ela fez o estudo do usuário. Ninguém fala mais hoje solto, de forma solta. E aí é por isso que eu comecei a estudar o marketing digital para as unidades de informação, especificamente para a biblioteca, porque a gente precisa falar com esse usuário que está nas mídias sociais, que estão nas redes, né? E para isso, os aspectos cognitivos, eles são essenciais. Por quê? Porque uma boa propaganda, ela emotiza, né? E o que é esse emotizar? Emotizar Veja, é a utilização do verbo emocionar, né, que é acordar uma das 5 emoções básicas de cada sujeito, né, que são aquelas emoções que já nascem com os seres humanos, que são as emoções natas. É você fazer quando você faz uma postagem lá no Instagram, é você ter elementos que façam com que desperte naquele usuário que estava passando ali pelas mídias, que estava navegando, né, que encontre a sua postagem e que se emocione com ela. Então, emotizar significa mexer com a emoção, significa gerar uma sensação de interação, de identificação com esse usuário, para que ele possa aflorar um determinado sentimento, né? Então, isso não é feito de qualquer forma. Tem uma série, tem uma estrutura que é elaborada para isso.
Então, a produção de qualquer conhecimento sempre começa na área emocional. Então, não existe tomada de decisão sem emoção. Ninguém toma uma decisão baseado no racional, né? Os estudos de neurociência estão aí, né? Só dar uma navegada aí, fazer uma pesquisa básica na Web of Science, trazer os estudos mais novos sobre essa parte do neuromarketing, que você vai ver que a decisão é sempre gerada pela emoção, e não é pelo racional, como há algum tempo as pessoas diziam, né? Não existe essa pessoa que diz, não, eu só tomo decisão racional. Não, os homens são racionais, as mulheres são emocionais. Não, isso é bobagem, né? Então, todo mundo toma decisão, na maioria das vezes, baseadas na emoção, porque o cérebro vai querer economizar energia, né? Então, ele não vai ficar gastando energia. A gente toma a decisão no racional quando a gente está fazendo uma atividade lá no computador, um trabalho, um artigo, que está especificando categorias, né? Mas a maioria das nossas decisões são tomadas rapidamente e de forma emocional, né? Então, não existe controle voluntário sobre essas emoções, né, sobre essas decisões, já que elas são tomadas de forma emocional. O livre-arbítrio funciona, mas de forma inconsciente. Então, o sujeito decide entre uma postagem e outra, entre comprar um produto e outro, mas isso muitas vezes é tomado de forma inconsciente, né? Porque o cérebro vai ter ali um delay de 6 segundos antes de uma tomada de decisão. Então, se desses 6 segundos você despertar e achar que aquele produto deve ser melhor averiguado, você vai fazer. Se não, você vai consumir baseado no envolvimento que você tem ali com a postagem, com as cores, com o direcionamento, né? Até que fazer com que as pessoas lhe coloquem no funil, né? Que aí já é uma outra questão, que é o funil de compras, né? O funil de marketing, que eu não vou entrar nisso aí agora. Então, ativar centro de recompensa é crucial quando a gente desenvolve algo, né? Quando a gente está desenvolvendo uma postagem e tal, porque o sujeito ele precisa ter uma noção de que ele vai ganhar alguma coisa com aquilo. Já que o ativo mais importante hoje na sociedade é a atenção, então ninguém vai ficar desperdiçando atenção à toa, não é verdade? A gente só para poder observar algo realmente quando é importante para a gente. Então, você tem que saber quem é a sua persona para poder falar diretamente com ela e jogar sempre esse ativo, né? Numa espécie de recompensa, de que ela deixe a atenção ali, né? Que ela denote atenção, mas que ela está ganhando com isso. Então, quando 2 produtos iguais são colocados na bandeja, vai ganhar aquele que emotiza mais, ou seja, que vai gerar mais emoção no sujeito, né? Então, aí, a gente tem essa questão da influência, né, desses aspectos mais cognitivos, que vai envolver a memória, vai envolver a percepção, a recompensa e a atenção. A memória, ela entra aí nessa jogada porque o sujeito ele vai guardar aquilo que realmente ele teve recompensa, né, de que ele teve algum grau de recompensa. E aí ele vai voltar e vai voltar, vai acessar, vai vender aquela imagem ali, que vai influenciar outros indivíduos e aí influenciar o grupo, e isso numa categoria maior de marketing que a própria sociedade, né? Mas aí eu já estou... Gente, vai avisando aqui como é que está o meu tempo, por favor, Fernanda. Eu estou acompanhando aqui você. Aí, quando você quiser, só... Ok, tá certo, já vou parar aqui, porque eu acho que o mais importante é o nosso bate-papo, né? Então, essa parte da memória, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com a questão de memórias de longo prazo, que é a memória explícita e a memória implícita. Na memória explícita, aspectos semânticos, aspectos episódicos. Por isso que é sempre bom, no caso do marketing, né, lá no Instagram, é sempre bom contar uma história, né? E aí tem um outro recurso que é muito interessante, que é o recurso de storytelling, né?
que é storytelling, vai trabalhar, inclusive, com a trajetória do herói, né? De que, por isso que eu sempre falo com os meus alunos, crie um avatar, né? Crie alguém que vai interagir, que vai ser essa cara da biblioteca, que vai ser essa imagem da biblioteca, que pode ser um bibliotecário, uma bibliotecária, um usuário, né? Enfim, por quê? Por que isso? Porque isso vai ajudar nessa emotização, nessa recuperação dos aspectos cognitivos. Então, criar episódios é legal, ajuda na elaboração dessa memória explícita, né? E a memória implícita, que é o procedimento, o condicionamento, então são coisas que são mais ao longo prazo, à medida que a gente vai trabalhando ali com o sujeito, vai trabalhando as postagens lá no Instagram, no Facebook, etc. Então, a percepção vai envolver aí, pode mudar a nossa realidade e a maneira como sentimos as coisas, né? Então, aí vai envolver também a questão do foco, porque o que a gente quer é que o sujeito tenha um foco, né? Porque é o que a gente quer de fato, aí a gente precisa saber quais são os produtos, quais são os serviços principais que essa unidade de formação tem a oferecer e criar, e adicionando com aquilo que o usuário quer como forma de oferecer e recompensa para o usuário, né? Então, e aí a gente tem exemplos disso com relação de cases relacionados a vinhos, a bebidas, né? O caso Coca-Cola mesmo, que eu pensei aqui agora, né? Que mostra isso, essa percepção da realidade com o que a gente sente das coisas, né? Com o que a gente sente com relação às coisas. Então, vender um produto como Coca-Cola, que para alguns países, inclusive, Coca-Cola é sinônimo de felicidade, né? Ela tem, inclusive, o nome de felicidade, né, para alguns orientais, felicidade preciosa, né? Por que isso? Porque foi associado uma série de imagens, uma série de situações que levam o sujeito a pensar dessa forma. Então, a percepção é o que define a ideia de mundo. Neste momento que entra também o papel fundamental da experiência, né? Então, a gente precisa gerar nos sujeitos experiência, né? Então, a experiência define um senso de realidade, é a maneira como nos comportamos e definimos as coisas ao nosso redor, e é através da experiência que criamos expectativas de como as coisas funcionam, né? Então, isso é extremamente importante, né? E a gente precisa tentar traduzir isso para o sistema que a gente desenvolve. O sistema de recompensa é utilizar. Aí aqui eu tenho alguns exemplos, né, como gamificação, personalização, ou seja, tentar falar como se estivesse falando diretamente com o usuário, né? Utilizar de tecnologias variadas, né? Também é bacana nesse sentido, porque vai fazer com que o lado emocional desse sujeito seja ativado. E a atenção é exatamente o foco, é gerar o foco de processamento de informação, né? Então, existem muitas distrações que acontecem, e a internet é o lugar das distrações, né? Todo mundo concorre ali pela atenção de todo mundo, né, dos sujeitos, por isso que é importante a gente demarcar a nossa persona. Mas procuramos prestar sempre atenção naquilo que é mais relevante. E o que é relevante para mim, muitas vezes não é relevante para você, né? Então, aí por isso que é melhor você falar para quem você quer do que tentar falar para todo mundo, né? Então, fale para quem você quer e trace um lastro, que é o lastro potencial, ou seja, que é o público potencial que essa unidade de formação tem. Aí, rapidamente, para fechar, tem 5 elementos que eu sempre coloco nas palestras quando eu falo sobre marketing digital, que é focado mesmo para a bibliotecária, né? Então, o primeiro desses 5 elementos é o omnichannel, é você compreender de que o sujeito, ele hoje tem... Omnichannel quer dizer várias telas, né? É o homem,
vários canais. Então, esse sujeito, ele está com vários canais. Eu aqui mesmo ao meu redor, eu tenho no mínimo 3 telas. Aqui, agora que eu estou falando com vocês. Eu tenho 3 telas, tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. De vez em quando eu olho para baixo e olho para o lado, é porque eu estou com o WhatsApp, estou com o Facebook, estou acompanhando o bate-papo de vocês no Facebook. Então, a nossa atenção está meio que distribuída. Mas aí, só que cada um desses elementos aqui concorre pela minha atenção. Né? O WhatsApp está aqui me chamando o tempo todo, né? Querendo a minha atenção. Então, tem que ter o foco, né? E aí, por isso que esse é o principal elemento, é que você entenda de que você vai estar trabalhando com um sujeito com várias telas. E associado a isso, é de que quando você constrói algo, no caso de um site, esse site precisa ser responsivo, ele precisa ser aberto em várias telas. Quando eu estou programando, fazendo um planejamento de marketing, eu preciso pensar que esse planejamento de marketing vai estar no meu Instagram, vai estar no meu... Vou estar distribuindo informações do Instagram, informações do Facebook, o que é que vai para cada uma dessas redes, né, para cada uma dessas mídias. Então, eu preciso direcionar, né? Então, saber quem é o meu consumidor. Aí a gente trabalha nesse sentido com as gerações, né? A geração Z, a geração Baby Boomer, né? Então, muitos bibliotecários trabalham numa perspectiva trabalhando com a geração de Baby Boomer. Então, o que é que o Baby Boomer quer ver e quais são os tipos de telas que ele se adapta melhor, né? Geração X, a mesma coisa, geração Y, Z, Millennium. Então, é necessário considerar esses aspectos. E aí, mais uma vez, a persona. Então, quem é essa persona que eu tanto falo? Né? A persona trata-se, é uma técnica, a persona. É uma técnica para descobrir quem é a pessoa mais importante do seu marketing. É isso. Em linhas gerais, a persona é isso. E quer dizer criação de uma persona fictícia, né? Que persona é um termo lá da psicologia, né? E aí a gente teria que recuperar até autores clássicos para poder tratar de persona, né? Eu não vou entrar nisso também, não vou mergulhar tanto, porque não é minha área de especialização, mas o que importa aí é saber que a persona é essa pessoa fictícia que você desenha e que você fala como se estivesse falando sempre para ela. Mas para isso você precisa estudar, saber quem são os seus usuários, seu usuário real, potencial, para poder identificar de fato para quem é que você está falando aí de forma fictícia. E aí tem um conceito que a gente elaborou durante o pós-doutorado, tratando sobre esse tema, que aí eu vou ler o conceito aqui para vocês, né, porque conceito a gente não fala de cabeça, é melhor ler, né, que foi um conceito elaborado que diz o seguinte, né, o bibliotecário estrategista em mídias digitais, nesse sentido, deve se perguntar o que é preciso saber dos usuários que a biblioteca atende no ambiente online e físico para entender seu comportamento informacional e poder atendê-los da melhor maneira possível. Então, o bibliotecário estrategista vai trabalhar com vários desses elementos nas mídias sociais, que eu acredito que é muito daí do que o Ramon e outros colegas aí do CIB estão trabalhando, tem o pessoal da UFRB também, que está também nesse movimento. Eu acho que agora esse período de pandemia fez com que as bibliotecas realmente se direcionassem aí, e eu estou com vários cases aí que eu estou acompanhando, no caso da UFRB, o caso do CIB, UFBA, que estão trabalhando aí com essas questões, né, desenvolvendo uma série de elementos que tem muito a ver com esse estudo do bibliotecário estrategista, né? Então, como desenharia essa persona com base nesses aspectos cognitivos? A construção da persona se dá, primeiro, quando eu vou fazer uma persona, eu desenho, de fato, uma pessoinha lá, eu desenho ela, e aí eu digo se ela é pequena, se ela é alta, se ela é empresária, se ela é funcionária pública, né, a idade que ela tem, ela é moradora de qual região, qual tipo de residência, o que é que ela gosta de fazer, né? O que é que ela quer aprender, o que é que ela quer ter acesso, o que é que ela almeja. Então, isso tudo é fictício, com base naqueles elementos que a gente já tem,
que já foram mapeados. E aí a persona ela vai cada vez mais se afunilando e se modificando. E aí é o foco que a biblioteca vai dando, de fato, para poder ter acesso. Bom, gente, é isso. Aliás, sim, só para finalizar, o outro ponto, né, que eu falei que vou dar 5 dicas, né? Então, a persona, depois a comunicação digital, né? O consumidor insight, né? Que é esse sujeito, né? Quem é esse consumidor, qual tipo de tela que ele utiliza, a importância das métricas também, porque você precisa medir se as pessoas realmente estão sendo cooptadas, né? Se elas estão interagindo de fato. O live market, que é ter aquele momento em que você, bibliotecário, interage diretamente, né, com o seu usuário. E é isso, né? Eu acho que aí, para finalizar, as tendências, né, que a gente tem nesse ambiente, aí, nesse contexto, que é utilizar nesse contexto de marketing esses aspectos do neuromarketing, por isso que eu falei aqui dos aspectos cognitivos, entender a importância do valor da experiência, storytelling, né, também, que está aí inserido. É isso, pessoal. Eu acho que agora eu fico para o bate-papo mesmo, né? Cadê o Ramon? Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Bárbara, muito obrigado. Né? O seu conhecimento nessa área é um conhecimento muito vasto. Né? Tanto é que a gente acaba indo para vários conceitos aqui, várias discussões, várias linhas de pensamento, né, que traz essa questão da marketing digital, aí entra a questão da otimização de motores, entra a questão de estratégia, de busca, enfim. É muito pertinente esse assunto ser discutido justamente hoje, né, porque estamos vivendo um momento muito atípico da nossa realidade, né, esse momento de distanciamento social, que tem até mesmo que forçado muitas bibliotecas que nunca nem tiveram uma página no Facebook, uma página no Instagram, terem que adotar, né, da noite para o dia, um comportamento no qual ela tem que ter uma presença minimamente online, né? No caso da minha biblioteca, por exemplo, na qual eu trabalho, que é a Faculdade de Arquitetura aqui no CIB, na UFBA, e até então a gente não tinha uma presença online, né? A gente só tinha uma página institucional no site que era apenas para informações institucionais, que é totalmente diferente de uma questão de marketing digital. E aí, esse momento de pandemia, esse momento de distanciamento, que as bibliotecas estão tendo que se reinventar para entender e atender o seu usuário à distância, né? Precisa fazer muito uso dessas técnicas, dessas medidas, dessas dicas também de marketing digital, né? De como fazer sua presença online. Então, a sua fala é muito importante nesse sentido, né? Porque ela vem num momento crucial, né? Porque tem muitos bibliotecários que já costumeiramente visitam aqui esse registro de informação, e a gente já viu até algumas perguntas aqui, e acho que é uma pergunta que sempre acontece, né, que eu gostaria de fazer aqui, acho que pode contemplar muita gente que está assistindo, muito bibliotecário aqui, por exemplo, que é a pergunta aqui da Fernanda Guimarães, né, para quem nunca trabalhou com marketing digital, que para muita gente é um bicho de sete cabeças, né, porque é pouco difundido, né, muita gente pensa que é algo que é só da comunicação, que a biblioteca não tem nada a ver com isso, precisa contratar uma agência, enfim. Então, eu queria saber, assim, nesse caso, ia acrescentar aqui na pergunta de Fernanda, né, o que é que o bibliotecário, né, que está ali na biblioteca, gerenciando a biblioteca, trabalhando na biblioteca, que nunca trabalhou com marketing digital, como ele pode iniciar essas ações, sobretudo tendo em vista que esses bibliotecários geralmente não têm recursos necessários, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem ações de marketing que são ações patrocinadas, pagas, e tem ações que não são, só orgânicas, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como esse bibliotecário sem recurso, sem dinheiro, às vezes, sem infraestrutura tecnológica para ter um web design, para fazer um card, sem ter um profissional para fazer um site, como ele pode lidar, né? Quais ferramentas ele pode utilizar hoje disponíveis gratuitamente para iniciar a sua presença online por meio de técnicas de marketing digital. Ok. Obrigada pela pergunta, viu, Nanda? Eu acho que o primeiro passo é entender a sua persona. Isso aí eu acho que realmente é importante, porque já é uma coisa que o bibliotecário faz, que é saber quem é o seu usuário potencial, real, né? Então, a persona vai um pouco aí nesse sentido, que é esse sujeito fictício, né? Essa pessoa fictícia. E esse é o primeiro passo.
Agora, de ordem prática, principalmente pegando o gancho aí do que o Ramon falou, que é a questão de recurso, a falta de recurso, tal, para poder começar a desenvolver algumas coisas, né? Desenvolver cards, etc., é utilizar o Canva. Eu costumo dizer que o Canva, olha, de ordem bem prática, hein, gente? Canva, maravilha. Eu costumo dizer que Canva é uma terapia. Quando eu estou desenvolvendo alguma coisa no Canva, meu Deus, é tão bom, é um momento de criatividade. Eu acho que todo mundo que utilizou o Canva em algum momento pensa muito nisso, porque é um momento ali que você está sendo criativo, está desenvolvendo algo, né? Mas para você desenvolver algo e não fazer algo que não tenha, por exemplo, a ver com suas cores, com as cores da sua logo, né? Então, primeiro, estude, veja, saiba quem é você, quem é a sua unidade, qual é a sua marca, né? A gente sabe que o CIB tem trabalhado o CIB-UFBA tem trabalhado com as cores de amarelo, laranja e um branco, assim, um cremezinho meio suave, né? Se estiver errada, você me corrige, hein, Ramon? Então, tem trabalhado aí, eu vejo que tem trabalhado com essas cores. Então, você não pode fugir muito disso. Aí, por quê? Por que é importante saber primeiro, qual é a sua marca, né? O que é que você... Porque tem que ter uma linha. Você não pode chegar ali e colocar cores variadas ou terminar falando com cores que não é a linguagem do seu usuário atual. Digamos que você comece a trabalhar com muitas cores, de marrom, preto, e aí você vai estar direcionando para um usuário, só que seu usuário é jovem. E se você não se atentou a isso, você vai estar afastando esse seu usuário, né? Utilizando esses tons, né? Então, é por isso que eu acho que a gente deve partir, Fernanda, sempre da persona, estudar quem é o seu, para quem é que você está falando ali nas mídias sociais. Então, como você não sabe, não está tendo o contato diretamente, né, é diferente de como você tem o contato na biblioteca, você não está tendo esse contato direto, então você tem que falar como se fosse alguém fictício, alguém que você idealizou e pensou e vai realmente seguir ali um certo planejamento para poder fazer com que essa pessoa te dê um pouco de atenção. Perfeito, Bárbara. É muito interessante também nessa questão de não ter recursos, né? E você conseguir ter uma presença minimamente online, né? Que você consiga ter um canal ali de comunicação à distância com o seu usuário também. Outro aspecto que é muito importante, que você chegou a citar rapidamente na sua fala, é a questão do marketing de conteúdo, né? A criação de conteúdo relevante, né? Conteúdo original e de relevância, né? E aí a gente pensa, por exemplo, no contexto de uma biblioteca, que tem à sua disposição um acervo, né? Que às vezes você não encontra nem online. Então, como as bibliotecas, você acha, assim, podem criar conteúdo de relevância, né, com informações utilitárias, também uma forma de divulgar o seu acervo, por outro lado, mas criar, sobretudo, um conteúdo de relevância para que o usuário ele seja cooptado para isso e assim, alcance esse usuário, crie um engajamento e aí emita uma emoção, consiga gerar uma emoção no usuário. Quais dicas você dá para essa questão de criar conteúdos relevantes para uma página de biblioteca na internet? Olha, eu acho que você já falou, né? Inclusive pegou já um gancho aí vou pegar um gancho da sua pergunta anterior, que quando você fez a reflexão, você responde de certo modo o que você perguntou agora. A gente precisa, enquanto unidade de informação, ter a capacidade de observar o contexto atual. No momento atual, o que é importante no momento atual, né? De uma forma geral. O que as pessoas estão procurando? O que as pessoas estão buscando? Elas buscam informações, de uma forma geral, né? Bem geralzona, informações sobre Covid, né? Informações sobre o que está acontecendo agora, no momento, aqui, relacionado à educação, relacionado à pandemia, tanto no Brasil como no mundo, aqui em cada um, né, na sua região. Então, digamos que o tema principal seja esse. Mas aí, de ordem prática, respondendo ao Ramon, uma ferramenta que ajuda muito nisso
é a ferramenta Trends que você conhece, Trends, que a gente falou, o Google Trends, que nós falamos lá na disciplina Marketing Digital. Assim, Sim. vou aproveitar e fazer uma chamada aqui, né, Ramon? Acho que cabe. Eu ofereço um componente no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, componente de marketing digital. Aí, quem quiser saber mais aí a respeito sobre marketing digital, a gente convida, né, Ramon? Ramon esteve aí na primeira turma. Recomendo. E foi muito bacana, assim. E aí o Google Trends aponta essas tendências, né, do que é que está sendo pesquisado ali no momento. Então, se você tem dúvida com relação a isso, utiliza como ferramenta o Google Trends para poder ver o que é que está sendo buscado no Google, o que é que as pessoas estão buscando mais. Aí você ainda pode segmentar. Uma coisa que eu não falei antes, mas que é extremamente importante associada à persona, é a segmentação. Você precisa segmentar, né? Para poder desenhar a persona, você precisa falar elementos, ter argumentos que toquem aquela pessoa. Então, você vai ter que segmentar o que você vai falar, né? E aí eu acho que a principal dica é essa, Ramon, é a tendência, saber o que é tendência, o que é que as pessoas estão pesquisando, e vai te dar uma ideia para que você crie ali as suas postagens, tal, e que junto, por exemplo, se você tem um determinado livro, um determinado serviço que você oferece, que você associe a essa tendência para poder ser recuperado. Quando você for recuperado, você tenta cooptar o sujeito, a atenção desse sujeito com base no conteúdo mais sólido aí que você tem, né? É o que você quer mostrar de fato, que é a sua carta é o seu leque de serviços, de produtos, de materiais que você tem. Eu vi que Pergunta da Lucinéia. Machado, ela pede aqui indicações de leitura, né? Referências, né, para o trabalho com marketing digital. Olha, eu tenho aqui, na minha frente aqui, eu tenho uma prateleira aqui, só de livros de marketing digital. Inclusive, que você mesmo pode indicar. Ficar pirado aqui. Oi? Tem obras suas, inclusive, que você mesmo pode indicar. Ah, né? Sim. Eu vou colocar o link aí depois para poder passar o link, porque tem como recuperar lá na Amazon. E passa referências para a gente coloca no próximo post no Facebook, aqui nas redes sociais, o pessoal pega as referências. Tá certo. Pronto? Então, mas eu vou falar o seguinte, né? Eu acho que teve uma coisa aqui que eu falei muito, que é entender com o que é que você está falando e ajudar a recuperar quem é a persona. Esse livro aqui é muito bacana, ó, Pesquisa de Marketing. Ele vai pegar aqui uma série de como você trabalhar para você encontrar a sua persona, né? Esse aqui também é muito bacana, ó. Cadê? Esse aqui, acho que o Ramon conhece esse, né? O Marketing nas Mídias Sociais em 30 Minutos. Esse aqui é bem bacana, uma leitura bem jóia, assim, bem rápida. Eu quero dar uma passada nessa biblioteca aí para dar uma olhada. Você vai ficar pirado aqui, você vai ficar pirado. Porque eu aproveitei na época que eu fiz o pós-doc e comprei, assim, muitos livros interessantes, assim, de marketing digital. Outro aqui também que eu acho bacana, ó, recomendar esse aqui, a propaganda de A a Z, que tem muito a ver com o que eu falei hoje aqui, que são os aspectos cognitivos, né? Que é você trabalhar com cores, trabalhar até o tamanho da letra, né? A quantidade de texto. Também, né? São muito interessantes. Tudo isso vai influenciar, né? Tudo isso vai influenciar no na sua interação. Esse aqui é um clássico. O pessoal vai querer. Esse aqui, mas eu tenho que falar que é de persuasão, né? De como você persuadir. Esse daqui. Polêmico também. Né? Esse aqui é pesado. Esse aqui pega pesado mesmo. Para maiores de 18 anos. Né? Para maiores de 18 anos, gostei. E tem. Tem esse aqui, esse daqui tem muito a ver com o Ramon, né? Aqui. E é a Bíblia do SEO, né? Do SEO. Então, esse aqui
Esse aqui é bem bacana mesmo. Esse livro tem uma envergadura mais pronunciada, né? Ele é bem Esse aqui resumido. também, mas esse aqui é para quem já quer mais avançado mesmo, Isso. porque esse aqui trabalha marketing digital por trás, né, Ramon? É por trás, é Aí persuasão por trás, exatamente. Aí é como mexer né? com os algoritmos, como mexer com os buscadores, com o Google, dar uma enganadinha no Google de vez em quando, uma enganadinha no É, Google, mentira. São algumas técnicas que nesse livro tem aí. né? E Bárbara, tem super Giancarlo, histórias também, que é legal. Oi. Giancarlo, mas ó, não esqueça de mandar pra gente essas referências, que o pessoal acha que vai Ah, querer aí sim, e depois, tem o a meu gente vai lançar livro, na página. e tem o E meu livro, inclusive de obras suas, né? é, tem o meu livro que está na Amazon, isso aí é fácil de recuperar. Custa R$ 13, né? Que fala de marketing digital para instituições educacionais e sem fins lucrativos. É esse o título. Ele está aqui, mas ele está lá em cima. Aí eu vou ter que levantar, fica chato, né? Eu levantar aqui para pegar, porque ele está na outra prateleira de cima. Mas o nome dele é Marketing Digital para Instituições Educacionais e Sem Fins Lucrativos. É só colocar lá, porque ele vai trabalhar para. É só colocar ele está na Amazon, disponível na Amazon, e assim, é bem bacana para poder abordar essa questão do marketing digital específico para as bibliotecas, porque na verdade eu tenho uma biblioteca grande sobre marketing digital, né? Porque eu terminei me especializando um pouco nisso. E aí eu ocupei muito material, eu leio bastante sobre esse tema, porque é um tema que me interessa muito mesmo. Mas e aí, mas só que esses temas, eles falam voltados para o marketing, né? Eles falam voltados para a venda de um produto, para a venda de um serviço. Então, a minha ideia foi traduzir isso para a biblioteconomia, né? Para as unidades de informação e para a educação. Giancarlo tem uma pergunta. Giancarlo, que inclusive trabalha comigo lá na Faculdade de Arquitetura. Então, acho que essa pergunta me interessa também. Qual a melhor linguagem, formal ou informal, para utilizar em uma página de uma biblioteca universitária, né? Uma página que ele ia falar em mídias sociais, né? Olha, boa Questão de pergunta. dialetos, né? Mas Como se aproximar do usuário, né? Neuromarketing de novo aí. olha, a melhor linguagem é a linguagem do seu usuário. Não tem jeito, Gé, eu vou voltar para a persona. Porque você tem que saber se o seu usuário é um pesquisador sênior, e que mesmo na rede social ele interage, né, em determinados tipos de rede, de mídia, que tem uma linguagem mais formal, então ele vai ser dessa forma. Agora, por isso que você tem que saber com quem é que você está falando, né? Com quem você está falando, né? Aí vale a máxima, é saber mesmo, porque você vai direcionar a sua linguagem de forma formal ou informal para esse usuário. Mas eu procuro, aí eu tiro como exemplo eu mesma. Eu sou uma pesquisadora, eu escrevo, eu escrevo artigos, escrevo livro, então minha linguagem termina sendo um pouco mais formal, né, na maioria das vezes. Mas eu tenho tido convite para escrever em colunas, inclusive tem uma coluna que eu escrevo sobre marketing digital, do professor Oswaldo Almeida Júnior, que é a OFAG, né, que é o InfoHome. E aí a gente assina uma coluna lá sobre marketing digital. E lá tem um monte de coisa falando de marketing digital para as unidades de informação. Quem quiser depois dar uma olhada lá. Veja, aí eu me esforço lá para escrever uma linguagem mais informal. Mas é um informal formal, tá entendendo? Eu não perco a minha identidade. Sim. Mas eu tento falar de uma forma mais descontraída. Eu tento brincar um pouco, eu uso imagens, coisas que eu não usaria em um artigo. Mas por quê? Porque eu já sei quem é a minha persona. Eu sei que quem se interessa pelo tipo de coisa que eu escrevo são bibliotecários, são arquivistas, são educadores de uma forma geral. Então, eu tento falar de uma linguagem que é uma linguagem mais informal, não é a mesma linguagem que eu falo em um artigo, porque um artigo vai ter que passar pelo crivo de pares, então eu não posso utilizar determinadas brincadeiras que eu utilizaria quando eu estou escrevendo na coluna.
Mas na coluna eu faço a brincadeira, mas ainda assim não é uma brincadeira chula, não é uma brincadeira que talvez tivesse para um outro tipo de público. É para esse tipo de público como você, Ramon, como a Fernanda, né? Como o Danilo, que está aí também aí com a gente aqui atrás. Então, nessa situação. Né? Então, você tem que saber com quem é que você está falando. Você tem que fazer esse estudo antes. Não adianta, tem que ter o dever de casa. E tem uma coisa bastante interessante nesse assunto, Bárbara, que muita gente pergunta a questão de como identificar a persona, né, de como fazer o estudo, né, dessa persona, né, tem biblioteca que às vezes nem conseguiu fazer o estudo de usuário de comunidades, né, que é dificulta mais ainda, porque você não consegue ter nenhum público-alvo, né, porque, como a gente bem viu, né, quando a gente fez aquela disciplina lá, que você ministrou muito bem, a gente falou muito dessa questão de que o público-alvo, ele é tipo uma segmentação maior de uma persona, né, a persona é como se fosse algo mais detalhado, né, algo mais subjetivo. Mas aí tem uma dica muito boa para quem já estiver trabalhando com as redes sociais, que também é a questão de analisar as métricas que a própria rede social dá. Isso. Né? O Facebook, o Instagram, para quem tiver a conta, no caso do Instagram, para quem tiver a conta empresarial ou de criador de conteúdo, ele permite, né, que você consiga ver lá, por exemplo, qual é a idade do seu público, qual é o sexo biológico do seu público, qual é a região desse público, quanto tempo eles permanecem na sua página. No Facebook também é permitido fazer isso se você tiver uma fanpage, né? Então já dá para ter uma noção, né? Mas claro que é indispensável, né, o estudo de persona, né? Você identificar a sua persona para você fazer um conteúdo mais segmentado, né? Mais próximo do seu público. Exato. As métricas são extremamente importantes. Você quer acrescentar algo nisso, a questão das métricas? Sim, as métricas elas são extremamente importantes. Se você não olhar as métricas, você não sabe se o que você está fazendo está certo. Isso. Então, lógico que a gente defende, inclusive lá no livro eu falo disso, de como crescer de forma orgânica, né? É mais difícil do que você crescer de uma forma paga. Quando você tem recurso e você injeta recurso, você vai crescer de uma forma mais rápida. Mas também, se você tiver o recurso e não fizer o estudo das métricas, você não utilizar as métricas das suas plataformas para poder injetar o recurso, você vai estar atirando para qualquer lado. Então, você vai ter um boom de usuário, de pessoas ali no início, e depois essas pessoas vão começar a sair. Porque elas não se identificaram com o tipo de proposta que você tem, o tipo de conteúdo, né? Elas não são, de fato, seu usuário. Por isso que a gente defende o estudo da persona e defende, associado a isso, as métricas, que você utilize as métricas para poder criar um diálogo diretamente com quem você quer, de fato, atingir, de quem você quer, de fato, a atenção. Se você não fizer isso, você vai estar dando um tiro no pé. Você consegue muito usuário, mesmo tendo recurso, você consegue muito usuário, mas se você não utilizar essa ferramenta que a própria plataforma oferece, né, você não tem como melhorar. Agora, tem como crescer de forma orgânica? Tem como crescer. Orgânica, gente, é sem pagar, né? É conseguir com que as pessoas se engajem. Só que a gente sabe hoje que as mídias, elas têm direcionado as pessoas para bolhas, né? Então, às vezes, aquela postagem que você faz não chega no usuário realmente que você quer, né? Por isso que, aí você fazendo o estudo das métricas, você olhando lá as métricas da sua plataforma, você vai começar a desenhar a sua persona e vai tentar direcionar para tentar sair, né? Fazer com que alcance o usuário naquelas bolhas onde eles estão. Né? Tinha outra pergunta aqui na tela. Pode colocar novamente, gente, por favor? Era a pergunta da Jamile. Jamile. Oi, Jamile. Você acha que as bibliotecas já embarcaram nesse universo das redes sociais? Qual a maior dificuldade que elas podem encontrar? Eu acho que elas embarcaram sim, viu, Jamile? E aquelas que não embarcaram estão atrás. Assim, estão com um problema muito sério, né? Então, mas eu acho sim que embarcaram, sim, elas estão aí nesse movimento aí das mídias sociais, elas entendem o conceito de rede, né, de que a rede aí extrapola, inclusive, as mídias sociais, né, e que para alcançar seu usuário, elas precisam estar nesse universo.
A questão é que se aquelas que se estão fazendo esse trabalho, ou seja, se elas estão desenvolvendo com base em técnicas, né? O marketing digital é técnica, não tem para onde correr, não tem o que inventar a roda. É realmente estudar, ver qual é o passo a passo e colocar em prática, né? Então, não tem muito o que desenvolver, ou o que inventar nesse sentido. Né? Mas eu acho que as bibliotecas estão se apropriando, sim, dessa discussão e têm desenvolvido aí um trabalho bem legal, assim, principalmente agora nesse contexto de pandemia, né? Tanto eu como o Ramon, a gente já falou aí que tem realmente tido um boom muito grande, as lives de bibliotecários é um reflexo disso, isso aqui que a gente está fazendo importante, né? É fruto disso também, que é essa abertura, essa linguagem, tanto com o usuário como com outros bibliotecários, né? Então, vai muito nesse sentido aí, de que realmente as unidades de informação têm se apropriado, sim. Eu acho que sim. E tem uma questão, Bárbara, nisso, que acho que os bibliotecários precisam se atentar muito, né, quando começarem a iniciar a sua presença nas redes, de saber diferenciar, né, o que é você atuar com conteúdo de qualidade, relevante, com marketing digital mesmo, propriamente dito, e o que é você atuar com uma página institucional, né? Porque não adianta também você criar uma página no Facebook, no Instagram, para você apenas divulgar comunicados da biblioteca, né? Apenas divulgar card de data comemorativa, né? Apenas divulgar conteúdo, apenas divulgar só o próprio acervo, né? É interessante divulgar, é essencial divulgar o acervo, é legal também postar um card comemorativo, mas não é só isso, né? Porque se for só isso, acaba você tendo uma atuação estritamente institucional, né? É diferente de uma atuação de marketing digital, que é basicamente você criar conteúdo relevante para despertar emoção nos seus seguidores, né? E aí você criar uma presença mais solidificada na rede. Né? Você concorda comigo, né? Eu estou olhando aqui que você falou dessa questão do conteúdo, e tem aqui, esse livro aqui é maravilhoso. Cadê? Eu vou ter que ir aí nessa biblioteca. Marketing de conteúdo épico, assim. Né? A questão do conteúdo conteúdo, tá vendo? Tem para tudo, né? Tem para direcionar para cada aspecto. Então, o conteúdo é o rei, né? Porque é ele que vai fazer com que você copie essa atenção, mas ele também precisa ser utilizado de forma estratégica. E aí o Ramon chama atenção para um elemento bem importante, que é deixar, não é somente criar ali uma rede social para utilizar como se estivesse falando de um para todos, né? A ideia nesse movimento e utilizar o marketing digital é o todos, é que as pessoas, inclusive, se vejam, porque as pessoas, por que elas participam da live, né? Veja que quando a gente está dando uma palestra no auditório, as pessoas ficam ali observando, tal, não sei o que, caladas, né? Elas não, às vezes, aí tem a parte de perguntas, as pessoas não perguntam tanto. Mas quando é numa live, todo mundo pergunta, as pessoas fazem até ola, aquela coisa toda, tal, não sei o quê. Por quê? Por que isso? Porque elas se veem, né? Elas se enxergam naquilo ali. Elas não é só o palestrante, mas são elas também. Então, precisa ser aberto esse canal. É importante fazer com que o usuário se enxergue nisso. Ele vai se engajar naquilo que ele se enxerga. Se não, ele não engaja, entendeu? Ele não vai ter atenção. Então, é importante disponibilizar aquilo, a biblioteca falar o que ela quer falar, mas também ela deixar com que o usuário também se expresse ali, que seja um ambiente de troca, né? Valdineia, Valdineia. Minha colega Valdineia aqui do CIB lança a seguinte pergunta: o que se fazer quando não se consegue, aí já é um problema, né? Atrair o número de desejado de atenção na rede, né? Quais estratégias que você sugere para resolver isso, Bárbara? Quando não se consegue atrair o número desejado. Aí você está errando em alguma coisa, viu, Val? Problema de alcance. Está pecando em alguma coisa. Aí vai ter que revisar. Por isso que as métricas são importantes. Porque se você não tiver atenção à métrica, você vai continuar falando aquilo que não está alcançando quem de fato você quer, né? Então, o trabalho de marketing digital é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Quando eu comecei a utilizar as técnicas de marketing digital, que aí eu abri um Instagram próprio, o Instagram Professora Bárbara Coelho,
E aí, quando eu comecei a pegar as técnicas que eu estava estudando e colocar em prática, de forma orgânica, porque era o meu case, no instante eu tive um boom, sabe, de pessoas ali que se interessaram. E aí, rapidamente, eu passei, em uma semana, para mil seguidores, né? E depois 2.000, 3.000, 4.000. Eu cheguei quase perto lá dos 5.000, mas como eu estou com várias outras atividades, e aí eu estou desenvolvendo, né, uma série de outras questões que eu preciso dar conta, eu comecei a deixar um pouco de lado a utilização dessas técnicas no meu Instagram. Então, quem ficou lá, quem está lá, que são os 4.000 e pouco, são aqueles realmente interessados lá no que eu ando pesquisando. Mas aí você me pergunta, Bárbara, você continua utilizando técnicas lá? Não. Por quê? Porque eu realmente não estou, no momento, tendo o tempo desejável, porque eu estou dedicando atenção a outras atividades, né? Mas tem que saber, né? Se você quer focar no conteúdo, então você tem que utilizar marketing de conteúdo épico, né? Você tem que utilizar técnicas de storytelling, tem que contar uma história, e cada post vai refletir essa história com o seu usuário, né? Você tem que fazer com que haja interação, com que esse usuário abra a boca, com que ele fale, né? Então, é necessário identificar esses pontos para poder fazer isso, né? Outra pergunta aqui do Dempsey Bragante. Espero que eu tenha falado o nome correto, Dempsey. Dempsey a pronúncia, né? Eu acho que é. Eu acho que essa pergunta dele se relaciona um pouco com a pergunta de Valdinéia, Bárbara, porque muitas vezes a gente inicia, né? Muitas pessoas que iniciam a página na rede social, começa a ficar aquele platô, né, de seguidores, não sai do lugar, e aí começa a se desmotivar. Né? Pode acontecer também muito aqui, é isso aqui que Dempsey está perguntando, né? Que é por conta da quarentena, tivemos excelente aumento de bibliotecas nas mídias, realmente. Você considera que esses serviços e mídias sociais continuarão quando voltarem ao atendimento total presencial nas bibliotecas? Olha, esperamos que sim, mas aí vai depender das bibliotecas. Se elas direcionarem, pararem de direcionar, porque todas elas estão com atenção agora para o digital, né? Mas depois, quando voltar para o físico, né, para o atendimento ali, presencial, físico, vai depender delas. Elas podem continuar intercalando, né, os dois tipos de atendimento, os dois tipos de foco, né? E aí é interessante isso que o Ramon está falando, que é o platô. Né? Veja que muitas vezes a pessoa chega lá no platô, que é o meu caso, eu cheguei nesse platô, pronto. É como se você chegasse numa zona de conforto, né? E fica ali. Aí você para de utilizar as técnicas, esse número não evolui. Então, é preciso, né? Aí ele pergunta aqui, o Bergante pergunta, você considera que serviços de mídias sociais continuarão? Eu espero que continue. Mas para continuar, é preciso fazer as técnicas, né? O storytelling, o princípios de neuromarketing, para utilizar os aspectos cognitivos, continuar a interação com o usuário, né, através do conteúdo, entender que o conteúdo que é colocado ali não pode ser colocado de forma aleatória, tem que fazer uma identificação com o usuário, tem que fazer com que esse usuário se manifeste, que ele entenda que quando ele fale ali, que ele aparece. Um beijo, Bruna. Estou vendo que Bruna mandou um oi aí. Mas Bruna, é isso. É a professora Bruna. Então, é bem nesse sentido. Então, você tem que fazer com que o valor da experiência do usuário seja marcante, né? De que cada postagem, ele tem uma experiência com relação a ela, que ele toque de alguma forma. Vai tocar sempre? Não. Mas alguma coisa tem que ter ali que movimenta. E você precisa sondar o que é que movimenta mais do que o outro. Por isso que as métricas das plataformas nos ajudam, porque você pode fazer o teste A e B e saber o que é que, às vezes, a mesma informação com cores diferentes vai causar reações diferentes. Veja, mas se você não tiver um tempo para se dedicar para poder fazer isso, fazer essa análise, aí volta a pergunta do Bergante da Valdinéia, né? Aí vai chegar nesse platô e você não consegue avançar, não consegue ter novos usuários, atrair novos usuários. Tem que fazer a movimentação. Um outro case que eu acho interessante, que é o case da própria UFBA também, que a TV UFBA deu um boom, né, com
o evento. Qual foi o boom? Foi o evento, o Congresso UFBA, onde várias pessoas ali falaram, se viram, se enxergaram, não sei o quê, e o número de seguidores aumentou bastante, né? Mas aí, agora que as aulas estão voltando, será que as pessoas vão se desconectar desse ambiente? Então, se eles não continuarem focando, né, utilizando as ferramentas, os recursos que fazem com que essas pessoas se mantenham ali, que atraiam novas pessoas, eles vão entrar no platô, né? E hoje a universidade é a TV com o maior número, né, de seguidores, né, no YouTube. É a TV UFBA. Passou isso. Todas, né? Agora nesse período de pandemia. Ele dá um evento também, né? O evento acabou levantando muito a questão de seguidores. Agora tem que acompanhar o que é que vai ser feito daqui para frente, né? Para ver se vai aumentar esse número, se vai continuar no platô, né? Ou seja, tem que aguardar os próximos capítulos. Né? As técnicas de SEO ajudam, né, Ramon? Vamos lá, né? As técnicas de SEO, deixar aqui, a gente fica até 10 da noite falando sobre técnicas de SEO. Mas é isso, tem todo esse agregado de ferramentas, de recursos, né, de técnicas que a marketing digital disponibiliza, muitas vezes gratuitamente, né, que basta ter interesse, procurar saber, conhecer, estudar e executar. Né? Agora, muito entristece, a gente vê muitas páginas de bibliotecas, né, que teriam um grande potencial de divulgação, de presença online, bibliotecas, inclusive, importantes, com conteúdos riquíssimos, acervos riquíssimos, equipes maravilhosas de profissionais super competentes, mas que online não existem. Né? Não existe o eu digital dessas bibliotecas. Né? Isso acaba sendo, acaba cortando muito, mas muito mesmo, alcance do que essas bibliotecas podem, né, poderiam alcançar. Né? Então, assim, acho que se eu puder fazer minha consideração final aqui sobre a sua live de hoje, né, a gente não tem mais perguntas, né? Queria agradecer primeiramente a todo mundo que fez perguntas aqui, acho que o bate-papo foi maravilhoso, né? Mas assim, podendo fazer as considerações finais aqui dessa sua contribuição de hoje, Bárbara, que foi extremamente rica, né? Eu acho que muita coisa aqui, muito conceito novo, muito termozinho novo, que ninguém nunca nem viu, começou a entender hoje. Aí vão lá, gente, pesquisem, tem ótimos blogs, ótimos sites, ótimas obras de referência sobre esses assuntos, que podem ajudar, inclusive na prática, em passo a passo mesmo, a como executar, né, como desenvolver essas páginas, essas redes sociais, de modo que consiga alcançar e ganhar engajamento. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. E eu vou na sua casa ainda ver esse acervo. Você está podendo passar. Quem gosta de marketing digital é pirar aqui. Olha, gente, que maravilha de live, viu? Eu estou encantada, aprendi muito e acredito que todo o público aprendeu muito nessa live. Eu agradeço a professora Bárbara Ramon por essa live de excelência, porque foi uma live de excelência. Uma linguagem leve, uma linguagem tranquila, um bate-papo que só trouxe riqueza, contribuição e motivação para muitos bibliotecários. Conhecemos, como o Ramon falou nas considerações dele, conhecemos termos novos. Hoje eu sei o que é persona, minha gente. Então, assim, a ideia de bibliotecário estrategista é o que nós, bibliotecários, precisamos ser mais para tomar iniciativas e mudar esse cenário, fazer uma biblioteconomia mais social, mais voltada para o nosso público. E de tudo que você falou, Bárbara, eu só me vi dentro do estudo de usuário. Porque isso tem muito a ver com o estudo de usuário. Digital, a gente não pode deixar nunca de pensar no estudo de usuário, porque anda paralelo marketing digital com o estudo de usuário. Na minha visão, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errada, não existe marketing digital sem ter o estudo do usuário. Não tem como fazermos um marketing digital de excelência sem conhecer o nosso público-alvo. E talvez esse seja a grande chave da questão, né? Para nós, bibliotecários, para as bibliotecas, sejam elas escolares, universitárias ou públicas, fazer um marketing digital que a gente consiga agregar, né, todas as ferramentas tecnológicas ou não, mas que a gente consiga atrair esse público que está disperso, que está perdido e que não vê mais a biblioteca como um instrumento, como um espaço de desejo, de busca da informação, um espaço de conteúdo. E hoje, as bibliotecas que não estão trabalhando ainda já estão vendo esse espaço com um olhar diferenciado.
Porque se não tiver esse olhar hoje, as bibliotecas vão ficando para trás e vão deixando de ser esses espaços de desejo, de informação, de cultura, né? E de produção hoje de conteúdo, porque hoje estamos trabalhando com produção de conteúdo, não só disseminando conteúdos prontos, existentes aí na mídia, enfim, mas somos hoje produtores do conhecimento, produtores de informação e bons disseminadores, né? De informação. De conteúdo, informação, e que essa informação vai se transformar em conhecimento para esse público que está lá lendo, que está lá participando, que está lá interagindo. Então, vai fazendo esse processo cognitivo, que aí eu vou trazer essa parte que a Bárbara trouxe muito bem no seu tema, né? Marketing digital, como foi conceitos cognitivos? Aspectos cognitivos. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, assim, eu agradeço demais a vocês, entendeu? Agradeço a professora Ivana, né, Ivana Lins, por esse projeto, Beijo, juntamente com o ITI. Eu agradeço a toda a equipe do projeto Registro de Informação, aqueles que estão nos bastidores e aqueles que estão assistindo a live. Então, agradeço demais. Destaco para aqueles que não assistiram a essa live e as outras que estão disponíveis no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem assistir todas as nossas lives lá, a qualquer tempo. Espero vocês na próxima live, na próxima quarta-feira. E o nosso próximo tema é 10 anos do repositório institucional da UFBA. Então, espero vocês no mesmo horário, na próxima quarta. Sigam as nossas redes sociais, CIB UFBA, tanto no Instagram quanto no Facebook. Dê o seu joinha e assine lá, aperte lá o sininho para vocês receberem todas as nossos conteúdos, as nossas lives, todas as informações que são produzidas e disseminadas pelo CIB. Eu desejo a todos uma boa noite e até mais. Muito obrigada.